Olá, pessoal, continuando aqui a nossa aula ainda de desenho, da parte 1, né, da nossa primeira aula. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a parte de dobragem de papel, tá? Quando nós vimos aqui anteriormente sobre a questão da largura, né, que teria que apresentar a nossa legenda, o nosso famoso carimbo, né? Então, essa dimensão aqui, ela é um ponto de referência para que a gente comece a fazer a dobragem do nosso papel, tá? Então, ela é a nossa referência para começar a dobrar. Porque quando a gente dobra o papel, ele tem que adquirir a dimensão depois de um papel A4, beleza? Então, é muito importante essa parte da dobragem, a gente trabalhar ela de forma correta, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, o papel A3, nós vamos pegar, dobrar ele nessa região, e bem essa região nós vamos levar a dobra dela até a minha margem aqui, que aí ele vai ficar com essas duas partes dobradas. Então, quando eu pego e trago isso tudo aqui e dobro ele até aqui, né? Então, ele dobra aqui primeiro, e depois eu trago aqui, aí a gente consegue fazer com que ele adquire essa característica do papel do tamanho A4. O papel A2, como ele tem uma altura um pouquinho maior, a gente faz essa dobragem dele nessa parte superior, tá? E aí faz essas marcações, né? Seguindo esses parâmetros de dimensões. E a gente traz essa dobragem dele, tá? Como ele é o A2, a gente pega um pouquinho depois ali da minha legenda, tá? Lembra que tem uma diferença de 3 milímetros, 3 centímetros de cada um, né? Um é 175, outro é 178. Então, a gente pega essa medida, traz a dobra dele. Então, ele vai dobrar em dois pontos, que nem papel A3. E quando a gente fazer a dobra, ele vai obter essas características do nosso papel do tamanho da folha A4. O papel A1, ele tem essa característica de dobragem, tá? Então, praticamente, a gente dobra ele ao meio, tá? Então, normalmente, a gente dobra exatamente nessas marcações verticais primeiro e depois faz essa dobragem aqui no meio da nossa estrutura, tá? Então, a gente consegue desenvolver aqui duas alturas de tamanho de papel A4. Depois de dobrar todas as verticais, a gente dobra ele no meio e a gente adquire o tamanho do nosso papel A4, tá? Então, isso daqui é questão da gente treinar um pouquinho, né? A questão das dimensões. Normalmente, quando a gente cria a prancha, a gente já pode fazer algumas marcações na própria borda para facilitar essa dobragem também, tá? Bom, um ponto bastante importante quando a gente começa a fazer desenho técnico é a parte da escrita técnica, né? Então, essa parte da utilização das letras, dos algarismos. Então, existe toda uma escrita técnica. No caso, como vocês já estão em semestres mais adiantados, e eu já acordei isso com a coordenação de curso, nós não trabalharemos a letra técnica, né, de forma manual, né, porque o próprio software que a gente vai estar utilizando, ele já nos condiz com essas informações. Mas caso nós estivéssemos trabalhando com letra técnica manual, a gente teria dimensões padrões, né, para fazer essa caligrafia técnica. É basicamente aquelas dimensões padrões que a gente utiliza em caderno de caligrafia, tá? Então, vocês podem perceber aqui na representação de uma linha de caligrafia, que a gente tem a parte superior, do meio e a inferior. A parte do meio e a superior é para a gente fazer as letras quando elas são condizentes com as duas regiões, ou somente a minúscula, que fica somente no meio. E a parte de baixo são para algumas letras, né, que necessitam da utilização da parte inferior, que é o caso do G, do P, do Q, né? Então, algumas letras aí, elas necessitam dessa parte, o J, necessitam da parte inferior. Bom, as letras técnicas, segundo a normativa, é esse padrão de letras, né, maiúsculas que a gente utiliza, e esse padrão de letras minúsculas, tá? Então, a letra A, ela tem duas formações, né? Então, a gente pode utilizar ela de duas formas para representar. E nós também temos a parte da representação dos números, né? Então, 0, 1, o 2 ele é representado dessa forma, o 4 dessa forma, tá?
O 7 tem duas representações, né? Então, perceba que ele tem o tracinho e sem o tracinho. Em algumas normas, eles condizem com a utilização de letra em itálico. Mas o recomendado da letra em itálico é para fazer ênfase em alguma situação, né? Ou algum nome que não seja em português, né? Que já é referência, a gente sempre utilizar nomes que estão em outra linguagem, a gente utilizar a letra em itálico, né? Mas, de modo geral, a gente vai sempre buscar utilizar as letras no formato padrão, tá? Bom, aí agora é uma parte que é muito importante, porque a partir do momento que você já sabe escrever em letra técnica, você precisa aprender a desenhar em letra técnica. E a parte de desenho, ela tem diversas aplicações, porque nós podemos ter vários tipos de linhas, né? Nós podemos ter linhas mais contínuas e largas e contínuas e estreitas, né? Então, mais grossas, mais finas. Normalmente, as linhas mais grossas nós vamos sempre utilizar para contornos visuais, arestas, né? São elementos que a gente deseja dar ênfase, né? Por exemplo, num projeto arquitetônico, uma planta baixa, aquilo que normalmente a gente deseja dar mais ênfase é as paredes. Então, as paredes a gente desenha com linhas mais grossas. As linhas mais estreitas a gente direciona para os outros elementos, né? Então, no caso de Ashura, a Ashura, na verdade, é como se fosse uma pintura, uma textura que a gente aplica no nosso desenho, tá? Então, a Ashura não é interessante que ela fique com uma linha mais larga, e sim uma linha mais estreita, né? Algum tipo de contorno, linhas auxiliares, linhas de cota, né? Blocos, outros elementos a gente acaba adotando linhas estreitas, tá? Essa linha contínua, estreita, à mão livre, normalmente ela já é para desenhar situações de elementos, né, com altimetria, planimetria, parte de topografia, tá? Já esse modelo aqui do zigue-zague, eu normalmente utilizo esse tipo de condição quando eu quero representar um corte, né? Então, a minha estrutura às vezes tem uma continuidade, mas eu não quero desenhar ela inteira, né? Então, por exemplo, a gente pega um terreno de uma edificação, e esse terreno ele tem um fundo muito grande, mas não tem nada de edificação lá, né? Mas para que a gente entenda que aquele terreno ele tem uma continuidade, eu posso utilizar essa linha do tipo zigue-zague, que ela nos dá essa percepção, tá? As linhas trastejadas, né, tanto largas quanto estreitas, elas são para representar projeções, elementos que não são visíveis ao nosso olho, tá? Então, normalmente as largas são para contornos não visíveis e arestas não visíveis, e a mais fininha, né, a estreita, também para os mesmos princípios, tá? A sua utilização vai depender muito do local, né? Então, ou da posição desse elemento. Então, o que estiver mais próximo tem uma linha mais larga, o que estiver mais longe, uma linha mais estreita, tá? Aí nós temos as situações de traço e ponto, que são linhas de centro, de simetria, ou esse outro caso, que é traço e ponto, né? Que a gente tem mudança de direção, tá? Então, normalmente, essa linha traço e ponto, a gente representa quando mudou de direção, tá? E ele dá ênfase, né? Deixa até um pouquinho mais negrito aqui, na região que houve essa alteração de direção. Traço e ponto largo também pode ser indicado para representar superfícies, né? Algumas linhas especiais, ou pode ser traço com dois pontos, tá? Também são para contornos, linhas de formação, detalhes especiais. Aqui, essa utilização, de modo geral, ela acaba sendo mais por parte do projetista, né? As mais usuais são as linhas tracejadas, o zigue-zague que pode representar um ponto de corte para mostrar que aquilo ali existe uma continuidade, e as linhas largas, né, ou estreitas, que são as mais usuais aí quando a gente acaba trabalhando em projeto. Outro ponto importante quando trabalhamos projeto é conhecer sobre a parte de escala, né? Os projetos em si, eles sempre são representados em escala, né? Então, por exemplo, num projeto arquitetônico, a planta baixa, a planta de cobertura, a gente pode trabalhar com escala 1:50, mas tem outros elementos que a gente vai trabalhar em escalas maiores ou escalas menores. E isso não somente para o projeto arquitetônico, mas também para o projeto complementar, tá? Então, a gente precisa conhecer essas escalas de forma correta para que elas fiquem bem representadas e organizadas no projeto e não fiquem desproporcionais, né? Então, essa questão da escala é um ponto bastante importante que a gente trabalha, né? Ou a gente aumenta a escala, né?
mantém uma escala natural, ou faz a sua ampliação, ou faz a sua redução, né? Nós não iremos trabalhar com o desenho à mão, mas que vocês estejam cientes que quando nós trabalhamos com o desenho à mão, são utilizadas pranchetas de desenho, réguas paralelas. Normalmente essas réguas paralelas, elas são fixadas à própria mesa, ou a régua paralela pode ser substituída por uma régua T, que é uma régua móvel, né, que a gente pode usar em qualquer mesa, desde que ela tenha dimensões retas, né? O tecnígrafo já não é um equipamento tão usual, tá? Mas ele é um elemento para fazer um processo de adaptação da prancheta, num mecanismo de esquadro, transferidor, régua e escala. Os esquadros, né? Esses esquadros que são utilizados nas disciplinas de desenho, eles são de 30 e 60 graus e um de 45, então são dois modelos que eles são muito importantes para a gente trabalhar com as medidas mais coerentes possíveis. O transferidor, o escalímetro. O escalímetro é como se fosse uma régua, só que a diferença é que o escalímetro, ele tem as dimensões, as medições, né, perdão, as medições em várias escalas, tá? Então, ele é interessante nesse sentido. O compasso, que também pode ser utilizado nas aulas de desenho, né? Lápis, lapiseira, sempre recomendo lapiseiras mais finas e mais grossas, e com seus respectivos grafites, tá? Essa parte do grafite, ela é muito importante, porque quando a gente trabalha com desenho técnico, nós podemos ter lápis ou grafites que variam de 9H até o 6B. Né? Quem nunca ouviu falar na época da escola do lápis 6B, né? Aquele que era bem macio, né? Que ele soltava o grafite com muita facilidade. Quando a gente tem a família dos lápis, do tipo lápis ou lapiseira, né? Grafite, da família 3B até a 7B, 6B, normalmente são grafites com uma grande capacidade de escrever facilmente, né? É porque ele tem uma baixa dureza, então ele deixa o elemento bem mais macio, tá? O grafite ou lápis B e 2B também são macios, mas acima do 3B a gente tem os super macios, né? Então são extremamente. Esses dois modelos aqui são normalmente os valores usuais que a gente compra de grafite, tá? O F e o HB, eles já são valores médios, né? Ele já tem um pouquinho mais de resistência à aplicação, tá? Eu, particularmente, gosto muito do B e do 2B, principalmente para representar elementos que a gente tem uma intensidade maior. A gente tem o 3H, 2H e H, e, por último, 9H a 4H, que são os extremamente duros. Aqui é o tipo de grafite que você tenta escrever e ele não permite que você escreva, né? Ou se escrever, ele escreve bem fraquinho, tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso, pessoal, que na parte de desenho técnico, não é só termos a lapiseira, né, conforme foi o item anterior que eu comentei. A gente precisa, basicamente, ter grafites corretos. Porque, vamos supor, você tem uma lapiseira 03, aí você me usa um grafite 2B. Mas aí a 07, que é mais grossa, você vai lá e usa um HB. Então, ficou muito equidistante, porque daí você pega uma lapiseira mais grossa, mas o grafite mais duro. Uma lapiseirinha mais fina e o grafite mais mole, mais macio. Então, isso não vai dar tanta característica ao desenho de vocês. Então, por isso que é importante que no desenho a gente tenha não só a lapiseira, mas também o grafite correto, para que a gente consiga ter essa visualização real do nosso desenho em relação à espessura, à maciez do nosso grafite ou não.